Olá pessoal do anexo da Escola Arnaldo Maroja. Estamos iniciando hoje mais uma aula de língua inglesa, dia 29 de setembro, terça-feira. Espero que todos estejam bem. Espero também poder reencontrá-los em breve na escola. Pessoal, eu estou deixando na plataforma um vídeo sobre a personalidade, a figura sobre a qual nós vamos falar hoje, que é a figura de Martin Luther King. Talvez você já tenha ouvido falar, né, sobre esta figura, sobre a sua importância na luta contra o racismo nos Estados Unidos. Ele foi assassinado pela luta que ele tinha, né, na época em que os Estados Unidos viviam um regime de segregação racial, ou seja, era uma sociedade dividida mesmo. Então havia espaço para brancos e para negros, e essas pessoas não podiam interagir entre si por conta simplesmente da cor da sua pele. Então veja que situação, né? E isso não faz tanto tempo, né? Nós vamos ver aí no texto que no final da década de 60, em 1968, o pastor, né, que depois tornaria-se pastor Martin Luther King, foi assassinado. Então, final aí do século passado, nós ainda tínhamos essa situação racial muito presente, muito forte na sociedade americana. Então, eu estou deixando um vídeo adicional para que você se intere mais, saiba mais a respeito de quem foi essa figura, da luta que ele teve, né, e da sua importância para o mundo, para a história. Então é importante que o aluno do ensino médio conheça quem foi o Martin Luther King, o que ele pregava, o que ele pensava, qual foi a sua luta. Então vocês, depois de assistirem ao vídeo, vocês vão aqui ler um parágrafo sobre ele comigo, vão repetir aí, tá certo, a leitura, e responder algumas questões baseadas nesse parágrafo. Vocês vão poder responder em português mesmo, tá certo? Então diz aqui: listen and answer in Portuguese according to the text. Ouça e responda em português de acordo com o texto. Então vamos ao texto, deixa eu ampliar aqui. Diz o seguinte: Martin Luther King was born in Atlanta, Georgia, on January 15, 1929. Então, Martin Luther King nasceu em Atlanta, na Geórgia, em 15 de janeiro de 1929. He believed all people had the right to freedom and equality. He believed all people had the right to freedom and equality. Ele acreditava que todas as pessoas tinham direito à liberdade e à igualdade. Martin Luther King didn't believe in violence. Martin Luther King didn't believe in violence. Então, Martin Luther King não acreditava em violência, na violência. He worked and studied hard in school. He worked and studied hard in school. Ele trabalhou e estudou muito, né? Então se preparou, estudou muito na escola. Studied hard in school. His goal was to make the world a better place to live. His goal was to make the world a better place to live. Então seu objetivo, goal em inglês é objetivo, né? Foi fazer o mundo, ou do mundo, um lugar melhor para viver. His goal was to make the world a better place to live. While at college, então, quando estava no colégio, que aqui a tradução não seria colégio, seria universidade, né? While at college, então, enquanto esteve na universidade, Martin studied about a man named Gandhi. Martin estudou sobre um homem chamado Gandhi em inglês, que é uma outra personalidade também histórica, né? Um indiano que lutou também contra a libertação do seu povo, e as ideias de Gandhi iam nesse sentido, de fazer uma guerra sem violência, uma guerra pacífica. Então, o Martin Luther King conhece os conceitos de Gandhi na universidade, né? E ele passa então a aplicá-los na sua luta pela igualdade racial. Continuando aqui,
When Dr. King became the pastor, he became active in civil rights. Quando o Dr. King se tornou pastor, ele se tornou um ativista dos direitos civis, active in civil rights. In 1963, over 250,000 people marched in Washington, D.C., where Dr. King gave his most famous speech. Então, em 1963, mais de 250 mil pessoas marcharam em Washington, a capital, Washington, D.C., a capital americana, né? Where Dr. King gave his most famous speech, onde o Dr. King deu ou proferiu o seu mais famoso discurso, speech, em inglês, discurso. E aí o título desse discurso ficou conhecido como I Have a Dream, eu tenho um sonho. E aí no vídeo que aparece lá na plataforma, né, há alguns trechos desse discurso em que ele fala, né, eu tenho um sonho, I have a dream, eu tenho um sonho de que um dia neste país os meus filhos poderão sentar-se ao lado dos filhos de uma outra pessoa, independente da sua cor da pele. Então é um discurso bem emotivo, marcante, e que até hoje ele é muito reproduzido em sala de aula para mostrar a luta do Martin Luther King contra o racismo. On the morning of April 4, 1968, Martin Luther King was assassinated. He was just 39 years old. Então, on the morning of April 4, na manhã de 4 de abril de 1968, Martin Luther King was assassinated. Ele foi assassinado. He was just 39 years old. Então, ele tinha apenas 39 anos de idade. Bem, pessoal, você não precisa traduzir, eu não vou pedir a tradução do texto, tá certo? Basta que você entenda, até porque eu já li aqui e traduzi, fiz uma tradução livre aqui com vocês, então você não precisa traduzir o texto, não é isso que eu vou pedir, apesar de ter aqui um vocabulário para você entender alguma palavra aí que esteja fora aí do seu vocabulário, mas o que eu quero é que vocês respondam às perguntas aqui em português, tá certo? Então, a primeira pergunta: quando e onde o Martin Luther King nasceu? Quando e onde Martin Luther King nasceu? Segundo, qual era a sua ocupação, seu trabalho? Terceiro, em que Martin Luther King acreditava? Quarto, qual o nome do seu famoso discurso? Quinto, o que aconteceu em 4 de abril de 1968? Então, você pode voltar lá ao texto, tá certo? Quantas vezes for necessário para responder em português estas 5 perguntas. E a sexta questão é uma questão de múltipla escolha. Você vai escolher aí qual é a resposta correta. O objetivo desse texto é o quê? Então aí você tem as opções em inglês. O objetivo do texto é A, descrever características de um país. B, enumerar aspectos de um processo. C, narrar fatos sobre a vida de uma pessoa. D, reportar uma experiência. Ou E, vender um produto, sell a product. Então você tem aí apenas uma alternativa que é correta. O sexto é para marcar apenas uma, tá certo? Do primeiro ao quinto, responder em português de acordo com o texto. É isso, pessoal. Não deixem de assistir o vídeo, né? Conhecer um pouco mais sobre o Martin Luther King. Tem algumas frases aqui, uma frase famosa dele, que está aparecendo aqui na imagem, que diz o seguinte, é interessante traduzir. If you can't fly, then run. If you can't run, then walk. If you can't walk, then crawl. But wherever you do, you have to keep moving forward. Traduzindo seria, se você não consegue voar, então corra. Se você não consegue correr, então ande, caminhe. Se você não consegue caminhar, então rasteje. Mas seja o que for, faça o que for, você deve continuar movendo-se em frente. Você deve continuar em frente, caminhando em frente. Então essa é apenas uma das frases, né, do Martin Luther King que ficou aí marcada
na história. Então vale muito a pena você assistir ao vídeo e responder aqui as questões, tá certo? Eu espero que consigam. Qualquer dúvida, podem mandar no privado. Eu respondo assim que puder. Desejo a todos uma boa noite e um bom trabalho.